Mais uma live sobre abundância. Esse momento que a gente para poder fazer umas reflexões a respeito de quais crenças que nós temos a respeito dessa energia da abundância, né? Quais são os valores que nós carregamos, que isso nos acarreta hoje na vida, isso nos influencia hoje na vida. Então, quando a gente conversa sobre o assunto abundância, é um assunto que gera muitas perguntas, porque muitas vezes a gente está vinculado a algo do nosso sistema ou algo mais profundo mesmo das crenças que nós trazemos acerca dessa energia. Então, quantas coisas, né, que a gente tenta controlar, e se a gente começasse a não querer controlar, abandonasse essa ideia de controlar, a gente poderia ter mais espaço para criar, né? Porque muitas vezes a gente fica presos a crenças que nos fazem nos limitar, e muitas vezes a gente deixa de criar algo novo em detrimento de algo que já está criado, já está estabelecido. Então, quais são os valores que vocês carregam com vocês, que vocês acreditam estar certos e até hoje não funcionou para vocês e vocês ainda insistem, né? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer muitas perguntas na live, a gente começa a tomar consciência de toda essa energia, do que eu preciso criar hoje, né? Todos os dias, quando acordar, fazer essa pergunta: quais são as possibilidades que estão disponíveis para mim hoje? O que hoje eu posso fazer diferente que vai atrair ou vai me tornar mais visível no trabalho que eu realizo? Quais são as pessoas que podem se associar a mim, vincular a mim e com isso tornar uma parceria produtiva? Porque muitos negócios, às vezes, eles não estão vinculados a apenas uma pessoa, né? Então, agregar valores, agregar pessoas ao seu negócio também pode ser uma possibilidade de crescer e de mudar paradigmas, né? Também, quando a gente divide, a gente tem possibilidade também de ampliar muito mais a questão dos nossos negócios, né? E o que eu preciso modificar, o que eu preciso fazer para que eu me torne notável, né? Então, no mundo digital que nós vivemos, no mundo corporativo que nós vivemos, estar visível é algo imprescindível para a apresentação do produto. Então, quantas vezes que nós negamos essa oportunidade de nós estarmos à frente do nosso produto, né? De estarmos à frente de algo que nos irão trazer retorno, né? Então, e que você não está disposto a abandonar, né? Que muitas vezes ficar preso ao que a gente criou achando que funcionasse também é ficar preso a inverdades, né? E o dinheiro tem uma forma de funcionamento, gente. O dinheiro não é linear. O dinheiro, ele aparece de qualquer forma, né? Então, quando a gente atrai essa energia da abundância, às vezes ele aparece das formas mais inesperadas, né? Aparece na forma de pagamento que a pessoa às vezes está te devendo há muito tempo, uma indenização, sai dinheiro extra na questão da restituição do imposto de renda. Então, quando a gente limita que esse dinheiro só sai através de pagamento mensal, ele só vai sair através de pagamento mensal. Então, olhar para essa forma de funcionamento do dinheiro é uma forma importante da gente começar a ver o dinheiro em todos os lugares, em todas as instâncias. Porque se a gente limitar que só vai aparecer dinheiro de uma forma, vai aparecer só de uma forma. E assim como o sucesso e o fracasso são uma mentira, necessidades e quereres também né? Então, quando eu falo a questão de sucesso e fracasso, são pontos de vista relativos, porque hoje o que às vezes pode aparecer um fracasso, lá na frente pode desembolar e virar um sucesso. Então, são mentiras que nós ficamos criando para nós mesmos para poder sustentar algo que não está funcionando. Então, quando a gente acredita em sucesso e em fracasso, a gente também passa a acreditar em necessidades e quereres. Que necessidade é essa? Quais são esses quereres? Então, quando a gente conecta essa energia a algo mais profundo, né, a propósitos, né, ao que escolho para minha vida, a gente começa a delinear esse formato de vida que a gente quer traçar para nós. E só existe escolha, consciência.
escolha, consciência. Então, quando a gente tem consciência das coisas que nos permeiam, que a gente está mais ligada a essa essência que nós somos, nós começamos a fazer escolhas mais de acordo com a nossa consciência. E esse assunto de consciência ele é muito pertinente porque muitas vezes nós achamos que temos consciência das coisas e nós não temos consciência das coisas, né? A gente vive na superfície. E tomar consciência disso, de que a gente não está na consciência, já é um grande passo. Porque muitas pessoas vivem no mundo como se estivessem conscientes e elas estão repetindo as mesmas situações, se não seja do agora, seja do próprio sistema, né? Então as pessoas que começam a vislumbrar que existe algo repetitivo, um padrão repetitivo, elas começam a perceber que há algo de errado ali, então há algo que tem que ser mudado, porque o que está atraindo, na verdade, somos nós, né? Eu costumo dizer que nós somos para-raios, né? Mas não é só para-raio de coisa ruim, né? Somos para-raios no momento que nós atraímos o que nós pensamos, né? Então, às vezes a gente está pensando em muitas coisas boas, mas a nossa energia está na escassez. Então, acaba você emitindo essa energia de escassez. E aí, com isso, você acaba sendo a escassez. E aí, quando a gente faz um convite para poder estar consciente e a gente mudar o tempo todo o nosso padrão vibratório, né? Que quando eu falo isso é frequência, estou falando de física quântica, nós começamos a conectar com essa energia que vai de encontro aos nossos propósitos, né? E você, se não tornar o efeito de tudo, né? Porque muitas vezes a gente é efeito de tudo que está à nossa volta. Se a gente começa a ouvir muito que as coisas não estão boas, que o negócio está ruim, que o fracasso está rondando todo mundo, né? Que as bolsas de valores despencaram. Quando a gente começa a ver só o lado negativo de tudo que existe, nós começamos a ser isso, porque a gente torna o efeito de tudo que está em volta da gente, se a gente permitir, né? E ter e ser essa permissão da mudança, né? Se eu penso diferente do que o outro, né? Igual essa live, era uma live que traz muitas reflexões e muitas questões também que muitas pessoas podem falar assim, nossa, isso é coisa de doido, né? Então esse é um ponto de vista. Então quando a gente começa a perceber que existem vários pontos de vista e cada pessoa encontra dentro de algumas realidades o seu ponto de vista, a gente parte do princípio também que tudo é um interessante ponto de vista, né? A gente começa a ver que o que a pessoa nos apresenta diante das conversas, dos argumentos, é simplesmente algo que para ela é verdade. E aí a gente vai vendo que existem várias instâncias da verdade. E aí a gente começa a fazer as nossas escolhas. Quais são as escolhas que vocês têm feito, né? Quais são essas escolhas que está definindo o padrão vibratório da frequência de vocês, né? Quais são essas escolhas que muitas vezes não vai de encontro aos nossos propósitos, né? Então, só para vocês terem noção, quando eu comecei a focalizar nas minhas terapias, eu comecei a perceber que muitas coisas mudaram. Muitas coisas como? Quando a gente começa a observar muito alguma coisa, aquilo cresce, né? E assim são as coisas na nossa vida. Então, quando vocês focalizam em algo que vocês querem muito, aquilo toma uma proporção, quando vocês colocam a energia, aquilo toma uma proporção que vocês depois vão assim, nossa, tomou uma proporção que eu nem tinha imagem de como que se ficaria tão grande. Por quê? Porque é o observador e o observado, né? Tudo que vocês coloquem, o olho de vocês se torna grande, seja soluções ou sejam problemas. Então, quando vocês definem para a vida de vocês o que vocês escolhem, aquilo torna o observado. E aí vocês começam a depositar energia.
E as coisas vão ampliando, porque do mesmo jeito que a gente fica nesse lugar de observador, ao mesmo tempo a gente começa a emitir essa questão da energia, da atração. Começam pessoas te procurar em detrimento dessa energia que elas também estão procurando. Então, pessoas que não tinham acesso às informações dessas que eu tenho trazido nas terapias holísticas, recebe às vezes um convite para poder dar uma olhada no meu Instagram e fala assim, nossa, era isso que eu procurava. E daí começam a aparecer pessoas que têm a mesma vibração. E isso é curioso também em relação a mim, que como eu sou das áreas da área das terapias, o que mais aparece no meu e-mail, o que mais aparece no meu Instagram, o que mais aparece as pessoas falando comigo, às vezes até quem não conhece, são cursos, são formações a respeito das terapias holísticas. Então, nós tornamos imãs, sabe? Imãs do que nós somos, da energia que nós emanamos. Então, as coisas acabam fluindo em detrimento disso. E aí falei com vocês o lado bom, né? O lado positivo. E tem também o lado negativo disso, quando vocês começam a vibrar em coisas que, não vai dar certo, isso não funciona para mim, eu vou perder dinheiro. Acaba acontecendo, porque você vai atrair situações que reforcem essa imagem interior que vocês têm, de fracasso, de escassez, de não dar certo. Então, o pensamento, ele é primordial quando a gente fala em abundância, né? Eu falei com vocês da consciência, hoje eu estou falando sobre o pensamento, porque o pensamento é uma lembrança do que temos na nossa consciência, né? São luzes, né? Faíscas de luzes que trazem essa informação do que tem lá na nossa consciência, das nossas crenças, do que nós ouvimos, né? E aí eu venho com as perguntas, quais são as distrações que vocês estão usando para não ter algo que vocês buscam, né? Algo que vocês desejam? Quais são as distrações? Né? Eu costumo dizer que o que mais existe são distrações, porque eu vejo por mim, eu sento na minha mesa ali de estudo e aí eu vou estudando o que eu tenho para estudar, organizando os textos para poder postar no Instagram, e na hora que eu olho para a tela do celular aparece um monte de imagem que é bem atrativa, ao invés de eu ficar focalizada nos meus estudos, né? Então, quais são as distrações que vocês estão usando para vocês não acessarem esse lado de vocês de potência, de coisas que vocês desejam? Porque a gente se distrai muito, né? Principalmente o celular, né? Do mesmo jeito que ele tem um lado muito positivo, né? Eu vejo mais lado positivo do celular do que propriamente negativo, mas a questão da gente pegar no celular, ela é muito engraçada, porque às vezes a gente pega para poder ver mensagem de alguém, na hora que vê a gente viu no Instagram uma imagem de um patrocinado, na hora que vê a gente entra no curso para poder ver como o curso funciona, vê o valor do curso, na hora que vê você está contratando o curso, e aí você fez a operação tudo, aí você fala assim, o que eu estava fazendo antes mesmo? Então, a gente ficar focalizado nas coisas que a gente deseja é um grande passo para conseguir algo que está alinhado com os nossos propósitos, né? E a palavra quero, eu já falei em várias lives, ela tem um significado de escassez. E eu quero que vocês façam, olha, eu quero que vocês façam um exercício aí, porque quando eu falo eu quero dinheiro, olha que coisa pedinte, né? Uma imagem muito fraca, né? Eu quero dinheiro. Mas quando eu falo 10 vezes eu quero dinheiro, vocês vão fazer esse teste aí para vocês perceberem a energia. Vocês falam 10 vezes eu quero dinheiro, aí depois vocês vão falar assim 10 vezes, vocês vão fazer eu preciso de dinheiro. E aí depois vocês vão falar assim eu não quero dinheiro 10 vezes. Vê qual a frase que é mais forte aí para vocês. É impressionante. Quando vocês falam
eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro e eu não quero dinheiro, vocês vão ver a energia que tem essas frases na vida de vocês. E aí vocês vão ver o que eu estou falando com vocês na hora de conectar com essa forma de atrair esse dinheiro. Porque as palavras fazem muito significado, né? Porque elas trazem muita energia mesmo de escassez, de não ter, né? Então é um bom exercício para vocês poderem fazer aí, para vocês analisar essa energia. E outra coisa, seja grato pelo dinheiro, né? Então quando o dinheiro, vocês receberem o dinheiro, vocês falam, eu sou grato pela presença de vocês. Eles vão falar, nossa, isso é muito doido. Isso é muito doido. Mas quando você transmite essa energia que você é grato pelo dinheiro, você é um convite para o dinheiro ficar com você. Então faz esse agradecimento ao dinheiro, de ser grato para ele e falar obrigado. Eu sou muito feliz pela sua presença na minha vida. Você me proporciona coisas que eu não tenho nem noção de tantas coisas que são e que fazem bem para mim, que você me proporciona. Convida ele para ficar com você. Convida o dinheiro a estar na sua vida. Convida o dinheiro a ser uma contribuição para as suas buscas, para os seus sonhos, né? Porque quando a gente faz esse convite, a gente se conecta com essa energia que é o dinheiro. E aí eu falo com vocês, o que vocês têm feito? Vocês têm convidado o dinheiro para ficar ou vocês têm falado que o dinheiro é sujo, trazendo palavras que não fazem o dinheiro ficar? Então, quando a gente começa a perceber a forma que a gente lida com o dinheiro, a gente começa a conectar com o dinheiro, porque se a gente acha que ele é difícil, que ele é sujo, que só quem rouba que tem esse dinheiro, que só coisas negativas em relação ao dinheiro, vocês vão atrair não o dinheiro, mas as coisas negativas vinculadas a ele. E aí você imagina o dinheiro como uma energia, né? Como uma energia, como uma pessoa. As pessoas gostam de ouvir coisas que elas não são? Não, né? Então, quando vocês falam coisas boas do dinheiro, o dinheiro entende que vocês querem ficar com ele, né? E eu já falei com vocês que o dinheiro segue a alegria. Então, quando nós fazemos algo que nós gostamos, que fazemos com prazer, que fazemos com alegria, nós convidamos energeticamente o dinheiro a estar na nossa vida. Porque aquela pessoa que faz as coisas sem prazer, sem vontade, levanta e fala assim, ai, mais um dia, né? O que eu vou fazer hoje, né? Começa a trazer o início do dia como se fosse uma coisa difícil, o dia dela vai ser difícil, né? Então, quando você começa a emanar essa energia, né? Uma boa coisa para se fazer pela manhã é uma atividade física, seja ela qual for. Ai, Renata, mas eu não tenho muito tempo. Seja o tempo que for. Seja 30 minutos, 20 minutos só. E coloque isso como hábito para vocês realizarem isso na vida de vocês, que vocês vão ver, ainda mais os exercícios aeróbicos, que oxigena o cérebro, eles ajudam muito a gente ter ideias, né? E sem contar que depois que a gente faz atividade física, a gente parece que vai ganhar o mundo mesmo, né? Então, quando eu volto da corrida, eu já volto com muita força, eu já volto com muito ânimo. Então, eu aconselho a vocês que querem mudar a energia interior de vocês, que comecem a fazer algo para vocês ligado a essa energia da atividade física. Porque no mesmo tempo que a gente tá fazendo algo que gosta, né, é despejado no corpo endorfina, e a endorfina é o hormônio do prazer. Então a gente começa a sentir alegria pela vida, a gente começa a sentir gratidão pelas coisas que a gente tem, a gente faz as coisas mais animados, e aí é uma forma de você fazer bem feito qualquer coisa e de você fazer algo
com muita alegria. E aí, como eu falei com vocês, tudo que a gente faz com alegria, a gente atrai o dinheiro. E às vezes não só o dinheiro em espécie, né, gente? Às vezes vocês atraem pessoas que facilitam o caminho de vocês. Isso para mim é abundância, né? Quantas pessoas que eu já tive contatos que se aproximaram de mim pra gente conversar, e aí a conversa foi tão boa que acrescentou isso para mim e mudou o meu jeito de ver as coisas, de me ver o mundo. Então a abundância não é somente a espécie, né? E quando a gente muda essa frequência nossa, a gente começa a atrair coisas muito boas, pessoas ligadas aos nossos pensamentos, pessoas que têm a mesma energia. Às vezes vocês, nessa emanação de energia positiva, de coisas boas, vocês começam a atrair pessoas que vão de encontro ao que vocês querem, né? Por exemplo, uma parceria de negócio, uma pessoa que facilita ou que viabiliza o seu trabalho. Então a gente começa a emanar essa energia através da atividade física. Então, uma boa forma de atrair a abundância é a gente se exercitar, seja qual for o exercício físico que vocês se dispõem a fazer, tem tempo para fazer. Eu adoro dançar, né? Então, assim, eu tô tendo tanta coisa para fazer que eu não tô conseguindo dançar. E aí vocês vão falar, mas como? Liga o som e dá-lhe dançar. Então aquilo me faz bem, porque eu me conecto com a minha essência, eu me sinto tão feliz que aquilo me faz eu ficar até mais leve. Então quando eu falo para vocês, né, para fazer coisas difíceis, né, porque como as pessoas sabem que eu sou corredora, as pessoas já pensam assim, ela quer que todo mundo corre, né? Não, eu não quero que todo mundo corre, eu quero que todo mundo se exercite. Primeiramente, porque o corpo físico ele foi feito para o movimento, né? E quando a gente deixa de estimular esse movimento nele, a gente começa a paralisar. E aí a gente fica com o corpo cansado, né? Sem ânimo, com vontade de ficar só deitado. E aí quando eu falo para vocês que o exercício físico estimula a gente querer viver mais, né? Viver com saúde, eu estou falando com vocês de uma energia de produção, né? Porque a gente começa a ficar mais produtivo, tanto nas coisas, né, de fazer no serviço de casa, às vezes no mental, vem ideias, né? Eu tenho ideias maravilhosas quando eu estou correndo, tenho muitas ideias que eu trouxe aqui para o Instagram, vieram do meu momento de atividade, que eu costumo falar que é minha meditação em movimento. Então vocês procurarem esse exercício, algo que possa fazer vocês ativar essa potência que tem dentro de vocês. Porque aí, gente, vem a autoestima. Vocês concordam que vem a autoestima? Porque quando você está bem, você está se exercitando, você se sente bonito, você se sente animado, você começa a ver algo em você que você antes não via. Então, vocês começam a se valorizar e aí vocês começam a mudar o padrão vibratório da vida de vocês. Vocês, de uma situação que vocês estão se achando gordo, desanimados, tristes, só querem ficar deitado, vocês exercitando o corpo físico, vocês vão emanar autoestima, vocês vão se achar bonitos, aí vocês vão ver que vocês estão ficando com o corpo do jeito que vocês querem, né? Que o corpo é parte essencial da lei da atração, dessa abundância, porque se eu não sou satisfeito com o meu corpo, comigo, dificilmente eu vou ser satisfeito com o outro, né? Eu vou ter dificuldades em qualquer ramo. Então é o amar a si próprio, né? O amor próprio decorre dessa energia. E aí quando a gente está se exercitando, fazendo algo por nós, a gente começa a vibrar muito alto, né? Numa vibração de muita alegria, de coisas boas, e aí vocês querem muitas coisas no mundo. Vocês começam a olhar o mundo de uma forma diferente, vendo possibilidades, né? Porque nessa live de abundância é interessante a gente lembrar das infinitas possibilidades. Quando a gente se abre para tudo isso que existe e não se limita para o que vocês foram criados ou que vocês acreditaram que era verdade até hoje, vocês começam a ver situações de solução aonde antes você não via. Vocês começam a ver luzes em todos os lugares, né? Vocês começam a ver algo que antes, às vezes, você se fechava, né?
Então, de um negócio também, que às vezes vocês estão em uma situação e querem fazer uma mudança, né? Aí fica na dúvida se eu faço ou não faço essa mudança. E aí, quando a gente está com essa energia, a gente começa a conectar com tantas possibilidades que a gente amplia esse horizonte e faz ligações com várias pessoas que têm a ver com essa energia. Então, não tem como falar de abundância sem falar de energia, né? É incoerente eu falar de criação, né? Que a riqueza do mundo, né? Muitas pessoas falam que a riqueza está na mão de poucos, né? E está mesmo, porque poucos são os que conseguem criar. Como criar? Ter esse pensamento que eu estou falando com vocês, de o tempo todo buscar algo e acreditar na abundância, conectar com essa energia da abundância que existe. Então, se são poucos que conseguem fazer isso, também são poucos que têm isso. Então, quando eu falo isso com vocês, eu quero chamar vocês para a consciência. Eu quero falar com vocês que não é pensar só no dinheiro, é pensar principalmente em vocês. Que como vocês vão fazer o que vocês amam, se muitas vezes vocês nem se amam, né? Então é uma coisa muito interessante isso. Eu tenho recebido muitos relatos no meu direct, no Instagram, de pessoas que começaram a assistir as minhas lives, me acompanhar no Instagram e falar: nossa, Renata, você posta o pôr do sol todos os dias com músicas maravilhosas e você sempre fala alguma coisa. E aí ela falou: eu nem sei as músicas que eu gosto. Quantas coisas que vocês não sabem de vocês. Quantas coisas que vocês sabem dos outros e não sabem de vocês. E aí como que vocês vão dar um start na vida de vocês se vocês não se conhecem, né? Então, quando nessa live eu falo questão de pensamento, de energia, que eu falo de consciência, né? Então, quanto mais consciência a gente tem, mais a gente vê que tem pouca consciência. Então, quando eu instigo vocês a pensarem sobre vocês, né? Qual é a energia que vocês estão emanando? Qual é a energia que tem aí dentro de vocês? Que às vezes vocês não estão tendo sucesso em algo que não precisa só em questão de dinheiro, pode ser em questão de relacionamento. Mas vocês estão emitindo também isso, né? Que às vezes a gente planta abacaxi e a gente quer colher morango, né? Então, quando a gente faz essa reflexão, quando a gente traz isso bem para perto de nós, do que nós somos, nós temos possibilidade de mudarmos o que nós queremos para a nossa vida. E essa mudança só começa através de nós, de nós. Então, quando eu já falei em várias lives minhas de abundância que eu pergunto ao meu corpo tudo o que eu faço. Aí vocês vão falar assim: sério? Sério? Eu pergunto se ele quer comer o que tá exposto para eu comer. Porque muitas vezes a gente vai pelos olhos e não vai pelo o que o corpo quer. Comecem a fazer perguntas, essas perguntas para o corpo, né? Eu adoro perfumes, então todos os dias eu uso perfume. Então é engraçado, né? Você usa perfume para ficar em casa? Eu uso perfume para ficar em casa. Eu me arrumo todos os dias, não é só no dia da live que eu me arrumo, não. Porque hoje, para mim, é o dia mais importante. E aí, se amanhã eu desencarnar, pelo menos hoje eu vivi de um jeito digno, alegre, de um jeito que eu fui feliz hoje. Porque se a gente ficar esperando a pandemia, né? A gente fica olhando aí os prospectos, né? O que tá vindo aí, não tem tempo, não tem volta, né? A gente vê que também a volta vai ser uma adaptação. Então, o que eu quero falar para vocês é que hoje é o dia da alegria, que é justamente aquela música, né? É hoje o dia da alegria. E aí a gente fica pensando lá na frente, quando tudo voltar ao normal, que não vai ser o normal mais, né? Então, eu parto do princípio que hoje é o meu dia mais feliz. Vocês podem
me ligar de FaceTime, que vocês vão me ver arrumada. Independente de ter tido live ou não. Porque se eu hoje já acordo, só fico de pijama, se eu fico deitada, gente, como que vai produzir desse jeito? Não se produz desanimado, não é? E aí imagina eu chegar aqui para fazer uma live desanimada. Eu vou convencer quem que essa energia é boa, se nem eu estou convencida disso. Então, quando eu chamo vocês para essa tomada de consciência, eu quero primeiramente que muito mais do que o estar fora é o que está dentro. Qual é a energia que tem aí em vocês, que vocês estão emitindo? Vocês são felizes com vocês, né? Quando eu estou sozinha, né, que é muito raro, né, porque quando a gente tem filho, né, tem marido, dificilmente a gente fica sozinho. Mas quando eu estou sozinha aqui na minha mesa de estudo, que tudo eu faço aqui no meu quarto. Quando eu estou sozinha aqui, gente, sem brincadeira, parece que eu estou com o universo comigo todinho aqui. Eu me sinto tão bem fazendo as minhas coisas, estando comigo. E aí, vocês estão felizes com vocês quando vocês ficam sozinhos ou vocês ficam entediados? Ou vocês só pensam em coisas que não são legais para a vida de vocês e não está adiantando nada isso? Então, quando você tem um bom livro para ler, música para ouvir, eu sempre tenho música para ouvir, eu ouço muita música, né? Quem já me acompanha há algum tempo sabe, a minha mãe criou a gente sem televisão, então eu sempre ouvi muita música, né? Então na época dela eu ouvia muito Maria Bethânia, Chico Buarque, Cazuza, então assim, essas são as minhas lembranças musicais, né? Eu lembro de muitas músicas da minha infância, então se você me perguntar de programação de televisão, lá em casa a gente não tem essa memória, a nossa memória é musical. A minha memória, se vocês me perguntarem, é de música e de perfume. Eu lembro perfume de quando eu tinha 2 anos de idade. E aí, qual é essa conexão que vocês têm com vocês de não conectar nem com o que vocês sabem se gostam ou não gostam? Né? Então, quando eu recebi esse direct esses dias para trás, que essa pessoa veio falar do meu stories, do meu pôr do sol, eu faço questão de postar o pôr do sol, gente, que para mim é um milagre ver o pôr do sol, eu acho maravilhoso e além de ser um fechamento de um dia, para mim que foi muito feliz, eu me esforço para ser feliz todos os dias. E aí quando eu vejo aquele pôr do sol, que às vezes arregaça, não tem como não colocar música, meus stories eu sempre coloco música, vocês podem observar. E aí eu trago para mim e para quem está do outro lado uma energia muito grande, porque a pessoa vai falar assim, nossa, todo dia ela posta pôr do sol, né? Esses dias mesmo para trás eu coloquei lá. Pode parecer o mesmo pôr do sol, mas é outro pôr do sol. E mesmo que fosse o mesmo pôr do sol, eu não sou mais a pessoa de ontem. Eu amo falar sobre essas coisas da vida, eu amo. E eu me sinto muito bem fazendo isso, porque eu começo a querer que vocês também se conectem com essa energia de vocês, né? Dessa potência de vocês. Tem dia que vocês vão se sentir assim, sem energia, né? O que eu aconselho vocês é deitar na cama ou deitar num lugar que dá para ver o sol ou a luz e pedir. Que o universo manda muita energia para vocês, que manda muitas coisas boas, que vocês estão receptivos a isso. Porque muitas vezes a gente recebe às vezes não, direto, nós recebemos muitas coisas do universo. E aí, vocês que não estão receptivos a essa energia, quando eu estou correndo, né, ainda mais que é o ar livre, eu olho para o céu, aquele céu maravilhoso, eu passo em lugares o mesmo lugar todos os dias, né? Porque agora com o Covid a quilometragem que eu tô fazendo é só de manutenção. Eu passo na beirada do rio, eu olho, gente, coisas que às vezes as pessoas não percebem. Mas eu sou tão grata por aquele momento que eu falo assim, gente, tem dia que eu encho até o olho d'água, de olhar para o céu e ver o que eu vejo. E ter a possibilidade de ver isso e perceber isso, sem brincadeira, é sensibilidade, né? É ter sensibilidade.
por algo às vezes tão pequeno, tão simples, mas tão profundo e que faz tão bem para mim. E aí, quando eu estou na corrida, essa é uma boa pergunta para vocês. Olha, uma pergunta não, uma afirmação, um pedido, né? Eu adoro fazer isso, né? Então, quando eu tô correndo, muitas vezes eu olho pro céu azulzinho e eu falo assim, universo, se tem algo muito bom que você queira dar e essa pessoa não queira receber, universo, manda para mim. Além de eu querer as minhas coisas, já tô querendo que o universo faça uma repescagem no que as pessoas não querem. Então, muitas vezes, as bênçãos vão chegando na vida das pessoas e as pessoas não estão abertas a receber. As pessoas não estão querendo receber. E aí eu solto essa. Se não tem ninguém querendo receber algo muito bom, pode mandar para mim que eu gosto. Renata, mas sério, sério. Gente, a conversa na minha live de abundância parece que é assunto de doido, né? Mas não é assunto de doido. É assunto de coisas que funcionam e todo mundo sempre achou muito doido e nunca fez. E aí quem faz começa a atrair e se conectar com essa energia. Então, quando eu falo para vocês deitar num lugar que vocês se sintam bem e sente essa energia entrando na casa de vocês, limpando, que o ar limpe a casa de vocês, que entre uma luz muito grande, dissipando qualquer coisa que pode impedir de vocês serem luz e que vocês fiquem nas trevas com pensamentos negativos, faça o pedido, porque vocês às vezes não estão recebendo porque não estão sabendo pedir. Quantas vezes que a gente também deixa de pedir, né? Porque quando a gente é criança, às vezes a gente fica pedindo muita coisa e o adulto fala assim, para de pedir. Eu aconselho vocês não pararem de pedir, porque é aquela frase, né? Eu sempre vou citar Jesus em todas as minhas lives, em todas as conversas que eu tiver, porque mais do que nunca a ciência vem comprovando todos os ensinamentos de Jesus, né? Então aquela frase dele, pedi e obtereis, ela é super verdadeira, porque a gente não sabe nem pedir, né? Então, não é pedir toda hora também não, né, gente? É organizar esse pedido para ser algo conectado com o que vocês vieram para ser. Porque muitas vezes a gente fica andando na vida como zumbis, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, perdidos. E aí vocês ficam assim, ai gente, dá vontade na verdade de sumir disso aqui, de morrer, né? Eu tô fora, eu não quero isso não. E aí quando vocês começam a perceber o propósito de vocês, para que vocês vieram e aonde vocês se perderam, né? Foi aonde que falaram para vocês que vocês não poderiam ser o que vocês queriam, que vocês não poderiam fazer as coisas que vocês gostam, que vocês começaram a ouvir que o dinheiro só vem com dificuldade, é muito difícil ganhar dinheiro, né? Para alguns, a pessoa pode acreditar nisso, né? Mas quando você começa a acreditar que o dinheiro aparece de qualquer forma e o dinheiro é fácil de vir porque você não está lesando ninguém, você não está prejudicando nenhuma situação, você está querendo fazer o seu melhor. Quando você começa a conectar com essa energia, vocês só têm a receber, né? E pode vir com facilidade, né? Lá no meu Instagram, todos os meus Instagrams e o meu WhatsApp, e aonde eu for colocar, vai ter essa frase: Easy Joy Glory, facilidade, alegria e glória, porque o dinheiro pode vir com facilidade, com alegria e glória, porque não estou querendo derrubar ninguém, eu estou fazendo o meu melhor. E por que ele não pode vir fácil? Porque nós acreditamos que dinheiro fácil é dinheiro roubado, é dinheiro errado, dinheiro sujo, né? Então, quando a gente acredita que o dinheiro só tem como vir difícil, nossa, vai ser difícil ganhar esse dinheiro. Mas quando a gente acredita que ele pode vir nas diversas formas e da forma mais leve, né? E da forma mais fácil, aí ele aparece de onde você até duvida, né? Então eu nem vou falar das formas que ele aparece para mim, que vocês vão até falar assim, que isso? Tem coisas que eu estou pensando em fazer, gente.
Tem coisas que eu estou me organizando para poder adquirir. A pessoa chega para mim e fala assim: nossa, você acredita que eu comprei isso? Não deu certo para mim. Você gosta disso? É desse jeito que é a vida, entendeu? Então, quando eu falo, esse universo, se tem algo muito bom que você queira dar e a pessoa não queira receber, é justamente isso. Eu recebo o que tem de muito bom, visto que a pessoa não está preparada. Às vezes te bate na porta dessa pessoa, o universo bate na porta dessa pessoa, essa pessoa está desanimada, de pijama, levantou, só fez o essencial, não tem ânimo para nada. Bora, gente, bora fazer algo, porque quando eu mudo, o mundo muda. Se eu tô falando com vocês que a banda toca conforme vocês estão na banda, né? Se vocês estão desanimados na banda, aí a banda vai bem desanimada. Vai ser aquela banda que ninguém quer ouvir. Mas se vocês estão na vida animados, com alegria, vocês vão atrair coisas desse jeito, né? Então, como eu sou desse jeito, pessoas que gostam de reclamar, pessoas que gostam de fofoca, pessoas que procrastinam, desanimadas, as pessoas afastam de mim, né? Porque eu não quero conversar com elas, pelo contrário, seria um bom público-alvo para mim, vocês concordam? Ainda mais eu que trabalho com energia, porque quem tem muita energia igual a mim, às vezes custa contratar serviço de energia. Se a pessoa já tem um lampião, para que vai? Se ela tem um gerador, um lampião dentro de casa, né? Por exemplo, vamos fazer uma imagem de uma fazenda. Para que ela vai contratar poste, né? Que se ela tá abastecendo o... Gente, eu sou muito doida. Às vezes ela tá abastecendo ali com diesel, né? Que tem um gerador que é a diesel. Então, assim, para que o meu público-alvo são as pessoas que estão limitadas e fora do padrão, né? Porque todas as terapias que eu atendo, além da constelação, né? O Reiki, as barras de Axis, né? Elas têm tudo a ver com questão de energia. Então, o meu público-alvo é justamente o que eu não atraio. Porque acaba que as pessoas que chegam perto de mim, né? Igual hoje uma amiga minha me ligou, e aí, tudo bem? Eu, tudo ótimo. Mega, ultra, excelente, de bom. Aí ela falou assim, nossa, uau, eu vou fazer desse jeito. Porque se eu falar que tá bom, pode cair. Aí daqui a pouco vai estar ruim. Se eu falar que tá ótimo, pode cair para bom, mas eu não quero bom, eu quero ótimo. Então, se tudo isso cair para ótimo, minha vida tá ótima. E aí, o que vocês têm convidado para a vida de vocês? Para a vida ser boa, ótima ou mega, ultra, excelente de boa? Então, gente, essa live é justamente isso. Se a gente quer uma mudança no mundo, que nós façamos essa mudança em nós. Então, quando a gente tem relacionamentos que a gente não gosta, que a gente quer desvencilhar dele, é uma forma de mudar esse panorama, é a gente se mudando, né? Porque enquanto a gente manter o mesmo padrão, a mesma energia, a gente vai atrair o mesmo tipo de relacionamento. É o que a gente ouve, às vezes, as pessoas falando assim, nossa, eu tô igual o dedo podre. Vai um, vem um, pior, igual ao pior, esse que eu tava. Mas, na verdade, o que tá vindo é você que tá atraindo. Isso que as pessoas não entendem. Essa questão da energia, ela é muito séria. Ah, eu mudei de trabalho, mas continuo no mesmo padrão. O trabalho ainda é ruim. Gente, enquanto vocês não mudarem. Porque o que está acontecendo é repetição de padrão. Então, a gente vai ficar o tempo todo recebendo o que a gente está emitindo. E se a gente não mudar essa emissão, não tem como a gente atrair outras coisas, né? Eu sempre falo essa frase do Albert Einstein na live de abundância, né? Insanidade é fazer a mesma coisa todas as vezes e querer resultado diferente. Isso é insanidade. Isso é não estar na consciência, porque quando a gente toma consciência, a gente começa a ver o que a gente pode fazer para mudar. Não precisa ser grandes mudanças, não. Começar com pequenas mudanças. São pequenas coisas que fazem a diferença, né? E eu já falei com vocês também que por que o hábito de 21 dias, né? A gente ouve muito isso das pessoas falarem assim,
vai fazer meditação de 21 dias, processo de 21 dias. Por que 21 dias, né? Eu expliquei que o corpo, a renovação celular do corpo todo, ela demora 21 dias. E aí, nesses 21 dias, quem tem vícios, né? Quem utiliza álcool, cigarro, mudança mesmo de hábito, quem não faz meditação, quer começar a fazer meditação, 21 dias, as células no último dia, elas já não são as mesmas. Então, você consegue manter um padrão celular novo. Entende? Então, nesses 21 dias, quando eu mudo o meu hábito, o meu corpo se habitua com algo novo nesses 21 dias e acaba virando rotina, por isso que sugere 21 dias. Às vezes a gente começa num dia e já desanima no outro, né? E aí, que mudança é essa? Mudança de um dia não dá, não. Aí eu ouço muito isso também. Ah, Renata, eu comecei a fazer dieta e não, eu emagreci muito pouco. Às vezes eu emagreci 5 quilos, emagreci 6 quilos. Gente, é peso pra caramba, né? Então às vezes a pessoa demorou aí uns 10 anos para poder ganhar o peso e quer eliminar em um mês. Como? Até é contra até a natureza do próprio corpo, porque o corpo não aguenta ter perdas muito grandes de peso em pouco tempo, né? Chega até da anemia. Então as pessoas querem resultado para ontem. Quais são as mudanças que vocês hoje precisam fazer na vida de vocês hoje, né? Não adianta vocês ficarem pensando, ah, eu não vou conseguir. Não vai conseguir. Vocês estão declarando isso. Então, quando vocês declaram essas coisas para vocês, vocês tornam isso verdade para vocês. E aí, o que vocês hoje precisam mudar só hoje, né? Fazer igualzinho o lema dos alcoólicos anônimos, só por hoje, né? Só por hoje eu faço dessa forma. Aí chega amanhã, faz da mesma forma. Eu tenho hábitos adquiridos que foi justamente com o tempo, né? Então, se hoje eu sou maratonista, né, 42 quilômetros, a maior prova que eu corri foi de 42 quilômetros, eu não comecei correndo 42 quilômetros, né? Então, eu fui adquirindo o hábito de treinar, de aumentar a minha velocidade e fui fazendo exercícios mentais, porque 42 quilômetros não é prova só física, é mental, porque chegou no quilômetro 32, a mente cobra mesmo, então você tem que estar com a mente boa. Então, eu não comecei a correr esse volume de uma hora para outra. Então a gente começa pequeno. Ai, Renata, mas eu não consigo eliminar algumas coisas na minha vida de alimentação. Começa mudando o que dá para mudar. E aí na hora que vê, vocês vão começar a fazer mudanças que depois você fala assim, gente, achei que não seria possível. E assim também no ramo do trabalho de vocês, que às vezes vocês precisam começar a modificar a forma de pensar, né? Ah, Renata, mas eu não sou muito organizada para poder ver as questões do trabalho. Então, se você não é muito organizado para as questões de trabalho, você partir do princípio que a partir do caos vem a criação. E aí, tudo tem uma solução, porque tem gente que cria só do caos, né? Tem gente que cria só a partir do nada, né? Daquele bololô. Tem gente que você vai ver como que estuda, né? Isso é muito fácil quando a gente estuda, né? Está na escola. Cada um tem uma forma de se organizar para estudar. E aí você vê que tem uns aquela confusão de papel, de material, a pessoa se dá bem, né? E se o caos é uma possibilidade de crescimento na vida de vocês? Porque se vocês ficarem esperando um momento propício, vocês serem disciplinados, organizados, terem tudo alinhado, acho que pode passar uma vida. Vocês podem perder tempo. E eu sempre falo, quanto tempo vocês têm? Vocês vivem como se tivesse muito tempo. A gente não tem muito tempo. Então, quando eu falo com vocês de eu me arrumar, não é vaidade, não. Isso é amor próprio, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, se amanhã eu não estiver mais aqui, hoje eu fui feliz. Hoje eu fiz o que eu queria, né? Mesmo com todas as limitações do Covid. Nossa, eu tô sendo muito feliz, porque eu estou conseguindo fazer coisas que eu não fazia na época que estava dentro da normalidade. Eu consigo fazer reflexões da minha vida, das minhas coisas. Eu consegui ter um tempo para fazer essas lives. Eu consegui me organizar para atender mais, né? Então, quando a gente se move, o universo move para poder dizer sim. Eu falei com vocês que o universo diz sim
todas as vezes, para todo mundo. O que vocês estão convidando o universo a falar sim para vocês? Sim para que vocês estão convidando? Né? Eu estou convidando sim para um monte de coisa na minha vida, vários projetos. Ontem eu parei de estudar, era 10h30 da noite. E tinha muita demanda, né? Que eu estou atendendo muitas pessoas. Então, o que eu estou dizendo para o universo? Pode mandar mais paciente, mais cliente que eu estou aí para atender. E aí, vocês estão falando o quê? Para o universo dizer sim, né? Quais são as minhas possibilidades? Eu me disponibilizo a ter esse momento com vocês como doação, gente. Porque nesse meu caminho aí que eu percorri desde os meus 15 anos, que eu rompi vários paradigmas da minha vida, desde os meus 15 anos, eu aprendi muitas coisas, né? E o que eu aprendi ninguém me tira. Isso ninguém me tira. E isso faz diferencial na minha vida, porque são esses conhecimentos que são a filosofia da minha vida. Eu vivo conforme as coisas que eu acredito. Vocês podem falar que é doido? Eu sou doida. Se para o mundo ter consciência é ser doida, se você consegue criar a partir de onde que ninguém vê criação, se vocês conseguem viver com simplicidade e ser feliz é doida, eu sou doida. Eu escolho isso para mim, né? Então, quando eu falo com vocês nessa live da palavra querer, muda essa palavra querer, que ela é muito fraca, ela tem muito significado de escassez. Escolhe. Todas as vezes que vocês desejarem algo, fala a palavra escolho. Eu escolho ter uma vida plena, abundante. Eu escolho que o dinheiro chegue com facilidade. Eu escolho ter vários cursos para fazer, para eu me tornar um ser humano melhor, para eu expandir isso para os outros, porque não adianta, nessa vida não adianta só eu ser boa, né? Isso eu falo direto. Não tem como eu avançar sem o outro avançar comigo. Por quê, Renata? Então tá, eu tô aqui bem, né? Eu estou trabalhando a minha consciência, as minhas questões, aí eu chego ali fora, tem um monte de irmãos meus, né? Que quando a gente está na humanidade são irmãos que não têm o esclarecimento que eu tenho e agem de uma forma diferente que a minha. E aí, para eu não entrar no julgamento, eu corro o risco de correr risco, né? E aí, adianta eu ter e ele não? Olha, nossa, quando você começa a perceber que você tem o direito de ter, mas o outro também tem como forma de facilitar o caminho, porque se todas as pessoas começarem a enxergar a vida por um ângulo mais leve, né, por uma ótica mais leve, vai ser leve para todo mundo, e aí vai diminuir tudo, a criminalidade, o desemprego, as dificuldades, né, no relacionamento, na vida. A vida vai ficar mais leve, porque tudo que eu tenho feito aqui no Olhar Sistêmico é justamente isso. Quando vocês começam a ter consciência, vocês começam a sair do julgamento, porque a falta de consciência que gera o julgamento, né? Quando eu chego nas constelações, né, no trabalho das constelações, eu falo que o outro não tem como ser diferente, porque ele não tem de onde tirar, né? Que cada um só dá o que tem, né? Que não consegue agir de outra forma. Eu tô mostrando para vocês que é necessário que saia do julgamento, né? Dá conta da sua vida. Se eu conseguir dar conta da minha vida, tá de bom tamanho, porque no final das contas, a pergunta que o universo vai fazer para mim é o seguinte: o que você fez da vida que eu te dei? Ah, universo, sabe o que aconteceu? Eu tinha umas pessoas que me atrapalhavam demais. Eu não consegui um bom trabalho, eu passei dificuldade, eu chorava, eu tive depressão. Ó, universo, foi isso que deu para fazer. Ai, e não tem o outro pro universo. Olha a dificuldade então de justificar isso. Se não existe o outro pro universo, só existe você. E aí? Você frente a frente a você, o que você fez da vida? Você ficou esperando algo? Alguém? A gente tem que estar na vida como adulto e não corpos de adulto como crianças pedintes. A gente tem que estar preparado para uma vida que é de consciência, que é de força, que é tomar essa vida e ir para frente. Então, essa energia que vocês emanam estará conectada
com a energia que vocês são, né? Porque a gente só vai emanar o que a gente tem, né? Então eu costumo falar isso. Primeiramente, muda o padrão vibratório. É difícil? É difícil. Por que é difícil? Eu não vou falar que é fácil não, gente. Eu tô falando que é difícil porque foram muito tempo fazendo o que vocês estão fazendo ou que estava sendo feito, né? Então, para poder mudar hábitos, por exemplo, de uma pessoa que não faz atividade física, para ela começar a fazer exercício físico, é difícil, porque o corpo está muito tempo parado. Então, quando a gente começa a mover, a fazer algo diferente, a gente muda o nosso campo vibratório, tá, gente? Porque é muita energia que nós temos no corpo, sabe? E essa energia, ela está impregnada do que nós somos. É fácil perceber isso. Vocês conseguem perceber isso? É fácil perceber, é só vocês chegarem perto de uma pessoa que é muito negativa. É fácil perceber quando você chega numa pessoa que é muito animada, né? Tem gente que manda depois direct pra mim que adora me ver, porque eu dou umas risadas tão espontâneas. Então, não é fácil perceber a vibração? É fácil perceber a vibração das pessoas. E aí? Vocês escolhem estar de qual lado? Ser um convite para as pessoas estarem perto de vocês ou ser um convite para as pessoas se afastarem? Né? Porque teve uma conhecida minha que me procurou, ela fez constelação comigo e ela, foi antes da pandemia, ela tinha um comércio e ela estava muito para baixo. E falando que não ia dar certo, e essas coisas parecidas. Eu falei assim, ela falou assim, mas não aparece cliente. Eu falei assim, mas também olha o jeito que você está, olha a sua energia. Você quer que entre cliente? Quero muito, para poder vender, para fazer movimento. Mas eu falei assim, mas olha como que você está falando comigo. Ninguém entra, não é que está escrito na porta para não entrar que você está com energia baixa, não. Ninguém entra em lugar que a pessoa sente que não, às vezes pode até entrar, mas rapidamente sai. Então o comércio é um lugar que entra muita gente, sai muita gente. Então manter essa energia vibracional, né? Mudar essa energia das pessoas, né? Nós fazendo isso, a gente já faz a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai mudar não somente a nossa energia quanto lugar, a gente vai mudar a nossa energia quanto terra. Aí muda a consciência, gente, porque as pessoas falam assim, mas o Brasil é esse país, o Brasil é a representação dos brasileiros, né? Se o Brasil está desse jeito, quantas pessoas que vibram pedindo para o país afundar, né? É aquele ditado, é você torcer, você tá dentro do barco, torcer pro barco afundar. E aí, é o Brasil? Vocês me desculpem, não é o Brasil, são os brasileiros. Então, nós representamos, o Brasil só é a soma da nossa energia, porque a gente não tem noção do que a gente emana, porque a nossa mente o tempo todo ela vem contando história, né? O tempo todo a mente fica inventando as coisas. E vocês estão tomando consciência quanto ser humano? Do papel de vocês? Vocês estão emitindo coisas boas? Vocês estão fazendo a parte de vocês diante de um planeta que precisa de ser recuperado? Né? Vocês separam os lixos? Então são coisas que a gente pode fazer de uma maneira fácil. Não jogar lixo no chão, coisa básica, separar o lixo, coisa básica, vibrar em prol do Brasil, coisa básica. O Brasil está pedindo ajuda e os brasileiros só estão falando que o Brasil só vai pro buraco. Qual que é o pensamento? Vai pro buraco, né? É que eu sempre falo com vocês, desde que eu comecei a ter consciência de física quântica, os meus pensamentos já eram vigiados, né? Porque eu sempre tive muito a questão do pensamento diante da antroposofia que eu estudei, né? Dentro da doutrina espírita, eu sempre tive a preocupação com os meus pensamentos. E aí, quando eu tive certeza que a questão materializava, eu comecei a pensar do jeito que materializa. Não é pensar positivo não, tá, gente? Não é pensar positivo, porque às vezes as pessoas falam que o poder de criação vem do pensar positivo. Não é pensar positivo. Esse poder de criação
vem da forma que vocês já veem as coisas criadas, entendeu? Então vocês não ficam pensando positivo, não. Vocês já veem o que vocês querem realizado, né? Se vocês querem uma vida diferente, vocês não vão pensar positivo para ter essa vida, não. Vocês vão fazer hoje o que é necessário para essa vida ser diferente. Então, meu convite hoje é para que vocês mudem o que vocês têm dentro de vocês, o que vocês emanam, para poder a gente mudar, não somente a gente, mas o mundo.